Olá, eu sou Victoria Coelho e junto com a Ana Júlia Rolim, Yasmin Santos, Lucivane Lins, Alifa Cauã, Fábio Antioa, Letícia da Silva e Júlio César, nós vamos apresentar sobre educação. Nós somos o segundo ano de Química Matutino do Instituto Federal de Rondônia. O sistema educacional brasileiro é a forma de como se organiza a educação regular no Brasil, considerando as disposições mais recentes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, assim como outras leis, decretos, portarias e resoluções que contrapõem o conjunto normativo da educação no Brasil. Segundo a LDB, a educação escolar é composta pela educação básica e pela educação superior. A educação básica contempla a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ela pode ser oferecida por meio do ensino regular de educação especial e da educação de jovens e adultos. A educação superior, por sua vez, oferece cursos de graduação, pós-graduação, sequenciais e de extensão. Além da educação escolar, a LDB ainda define a educação profissional e tecnológica nas modalidades da qualificação profissional, técnica de nível médio e tecnológica de graduação e pós-graduação. Aqui podemos ver alguns dados do IBGE de taxa de analfabetismo e de ensino básico obrigatório. Podemos observar como a porcentagem dos dados de taxa de analfabetismo foram baixando e como os dados de ensino básico obrigatório foram aumentando ao longo dos anos de 2016 a 2018. Bom, eu vou falar sobre o analfabetismo. Segundo a definição da Unesco, uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para atuação eficaz em seu grupo e comunidade, e que lhe permitem também continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade. Não é de hoje que se sabe que o índice de analfabetismo no Brasil ainda é grande, tendo milhões de analfabetos acima dos 15 anos de idade. Um dado importante sobre a educação é o percentual de pessoas analfabetizadas. No Brasil, segundo a pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 6,8%, ou seja, 11,3 milhões de analfabetos. A taxa de 2017 havia sido 7%, sendo que o número de pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetos apresentou uma redução de aproximadamente 121 mil pessoas. Bom, eu irei falar sobre um gráfico do IBGE apresentado em 2018 que fala sobre a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais. A região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, sendo 13,9%, em torno de 4 vezes maior do que as taxas estimadas para a região Sudeste e a região Sul, sendo 3,5% e 3,6%, respectivamente. Na região Norte, essa taxa foi de 8%, e no Centro-Oeste foi 5,4%. A taxa de analfabetismo para os homens de 15 anos ou mais de idade foi 7% e para as mulheres foi 6,6%. Para as pessoas pretas ou pardas foi 9,1%. A taxa de analfabetismo foi mais do que o dobro da observada das pessoas brancas, que foi de 3,9%. O analfabetismo funcional. São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora não saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. No Brasil, conforme pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, 50% dos entrevistados declararam não ler livros por não conseguirem compreender seu conteúdo, embora sejam tecnicamente alfabetizados. Ao lado, nós temos uma tirinha. São dois colegas conversando sobre uma notícia no jornal. O primeiro fala: "Cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia?" O segundo fala: "Li, mas não entendi quase nada." Ao lermos a tirinha, nós podemos ver que a intenção do autor foi explicar que mesmo que a escolarização aumente, isso não lhe dá a garantia de que o analfabetismo funcional abaixe. Aqui nós temos
duas tirinhas sobre o analfabetismo e a política. A primeira é o Papai Noel conversando com um duende. O duende pergunta: até que o senhor não recebeu muita carta de Brasília, né? O Papai Noel responde: o problema é que aquela gente nem sabe escrever direito. A segunda é um político em campanha. Falou: façam suas reivindicações. O civil respondeu: não quero mais ser analfabeto. O político respondeu: por escrito, ok? Na primeira tirinha, nós vemos que há uma crítica à ocupação de cargos públicos por pessoas analfabetas funcionais ou semi-analfabetas. Na segunda tirinha, vemos a representação de um político ignorando o analfabetismo. Desde a antiguidade, os governantes usavam o analfabetismo como arma para manipulação. Por exemplo, quando a igreja se aproveitava do analfabetismo do povo para criar leis e regras sobre aqueles que não conseguiam ler a Bíblia. O analfabetismo pode ser gerado no decorrer do tempo. Por exemplo, uma pessoa que cursou até o ensino fundamental e passa a trabalhar como operário em construções teria uma enorme desvantagem em relação ao seu colega de classe que passou a trabalhar no escritório. Isso devido à rotina de trabalho. No escritório, o seu colega envia e-mails, lê ou redige relatórios. Enquanto isso, nas construções não há incentivo à leitura. A falta de leitura na fase adulta pode causar um analfabetismo funcional. Negros ou pardos na educação. Apesar das conquistas ao longo dos anos para minimizar a desigualdade social, esse assunto ainda é um assunto discutível no Brasil e no mundo. Portanto, podemos perceber que negros ou pardos, apesar das suas superações, a educação de negros ou pardos ainda tem um percentual baixo em relação aos brancos. Há várias influências negativas para esse percentual baixo. Uma delas é a dificuldade financeira, que os leva a uma moradia e vida precária, dificultando o conhecimento e o desenvolvimento escolar. De acordo com o IBGE, 55,8% da população brasileira são negros ou pardos e, ainda assim, são minoria em várias circunstâncias. Percebe-se o que foi dito quando se analisa esse gráfico, mostrando a desigualdade que foi mencionada, pois assim, através das informações, pode-se ver o quanto ainda precisa ser analisado, para que, ao passar dos anos, melhore ainda mais. Bom, eu sou o aluno Fabiano e vou falar sobre as cotas na educação. As cotas elas existem desde o início do século XXI, no ano 2000, quando a Universidade de Brasília decidiu fazer reserva de vagas para alguns candidatos no processo seletivo. Mas a lei realmente ganhou uma visibilidade maior a partir da sanção da Lei 2.711, de 2012, quando fizeram a lei do sistema de cotas no Brasil. As cotas, de acordo com o seu artigo, ela prevê a destinação de vagas para estudantes de escola pública com a baixa renda e também para autodeclarados negros, indígenas e pardos. As cotas possuem duas subclassificações, que são as cotas sociais e as cotas raciais. As cotas sociais são aquelas em que uma instituição deve ceder 50% de suas vagas para estudantes que possuem uma renda per capita entre 1,5 salário mínimo e também para eles precisam ter cursado ensino médio em escola totalmente pública. Embora esses dois tipos de cotas, a cota social é aquela mais aprovada pela sociedade, embora uma boa parte dela não conheça a política de cotas das universidades no Brasil. Ao lado, podemos ver o gráfico da revista da Gazeta do Povo, onde muitas pessoas são mais a favor das cotas sociais do que das cotas raciais. Outro tipo de cotas existentes são as cotas raciais, que são aquelas que, de forma simplificada, dão reservas de vagas para vestibulares, provas, concursos públicos ou até mesmo instituições federais para pessoas de origem negra, parda ou indígena. Essas cotas elas visam acabar com a desigualdade racial e o racismo estrutural que resultou de anos de escravidão no Brasil. Essas cotas elas funcionam da seguinte maneira: uma instituição ou escola deve doar uma porcentagem de suas vagas que ela acha viável para estudantes que sejam autodeclarados negros, pardos ou indígenas.